Deus continua abençoando, que Deus tenha a graça dele envolvida na sua vida e que Deus te conduz você na caminhada dessa vida. Sabemos que nós vamos encontrar muito obstáculo nessa caminhada, nesse caminho estreito que leva nós ao céu. Jesus já disse que o caminho é estreito. Ele já é sincero na sua declaração. Caminho largo leva para a perdição. Caminho estreito leva para a vida eterna, mas são poucos que andam nele, disse Jesus. Ele já adiantou isso para nós. São poucos o que anda nele, no caminho estreito. Agora, nós temos aqui na Bíblia Sagrada, que nós vamos ler um versículo, onde ele fala assim, no versículo 25, do capítulo 17, São Lucas 17, 25. Primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. É necessário que ele padeça. Primeiro é necessário que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Era a geração que ele estava nela lá. Aquela geração, segundo a história, mostra que foi a pior geração que existia quando Jesus nasceu. Parece, é incrível, mas ele nasceu numa manjedoura, que é o pior lugar de nascer. Não tinha fraldinha para a Maria colocar nele, precisou pegar pedaço de boi, de canga de boi, né, que ponhava na canga do boi para não ferir o pescoço do boi. Com aquele pedaço de trapo, a Maria fez fraldinha para Jesus. Olha bem a situação. A estalagem não tinha lugar para ele. Continua não tendo, né? As estalagens continuam não tendo lugar para Jesus. Teve que ir para a manjedoura. Teve que ser só fraldinha, pedaço de canga do boi. Depois nós vemos Jesus crescendo como carpinteiro ao lado do seu padrasto José. Aí nós vemos a caminhada de Jesus. Vamos observar a sua caminhada. Quando ele precisou de um barco, precisou emprestar, porque não tinha. Quando ele precisou de um jumento para ir para Jerusalém, precisou emprestar, porque não tinha. Quando ele precisou de um túmulo para ser enterrado, precisou emprestar de José da Arimateia, porque não tinha. Não tinha lençol, também para embrulhá-lo. Não tinha lençol, porque estava totalmente nu no Calvário, totalmente nu. Aquele paninho que eles põem no desenho, que lá é conversa. Ele estava totalmente nu. Foi embrulhado no lençol, emprestado por José da Arimateia, e ele também deu um lenço para Jesus, punha na cabeceira. Tudo isso aí ele ressuscita e deixa. Ele não leva nada com ele. Ele precisou emprestar um ventre de Maria para gerar. Emprestou. Ele precisou emprestar a nossa cruz. A cruz que ele levou é nossa. O pecado que ele levou é nosso também. Então, ele só trabalhou, venceu, que ninguém venceu igual. É o vencedor de todas as coisas. Tudo que você pensa, ele venceu o pecado, ele venceu o demônio, venceu a sepultura, venceu a morte, venceu os ares, venceu os portais eternos, ele venceu cada obstáculo, ele venceu, buscou a chave da morte e do inferno que estava lá no poder de Satanás, foi lá, tirou, colocou-se ao lado e declarou que ele era o chefe dali para frente, que Satanás não era nada. Isso ele disse para Satanás mesmo. Agora, uma geração que não apoiou ele não teve apoio. Meus irmãos, Jesus não teve apoio. Ele falou assim, as aves do céu têm o seu ninho e a raposa os seus covis. Mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. E também não achou apoio. Com o sacerdote,
O sumo sacerdote chamou ele de Beelzebu, o maior do demônio. O povo escolheu Barrabás e mandou crucificar ele. Que apoio ele achou aqui no mundo? Que apoio? Aonde que ele achou apoio? Apoio de ninguém. Até que Herodes mandou ele sair da cidade, que ele não podia pregar na cidade. Ele falou assim, fala para Herodes, aquela raposa. Ele chamou Herodes de raposa. Que eu vou pregar aqui 2, 3 dias, depois eu vou embora. Mas em determinada cidade, ele pregou e teve que pagar imposto. Ele não tinha dinheiro para pagar imposto na cidade para pregar. Precisou Pedro pegar um peixe, tirar uma moeda e pagar o imposto para ele não trazer escândalo, segundo ele. Paga por mim, paga por ti, para nós não provocar escândalo. Porque Jesus era muito preocupado com o escândalo. Ele queria trabalhar de uma maneira que não deixava brecha, né? Que não deixava escândalo. Com toda a miséria. Porque ele trabalhava mesmo na miséria, ele trabalhava emprestado. O maior homem que existiu aqui foi ele. O maior trabalho feito aqui foi o dele. A maior libertação que se pode trazer, ele trouxe. Libertar nós da mão do pecado, libertar nós da garra do inferno. Tudo maior, sem nada, do nada, ele fez tudo. Como ele fez com a terra no princípio. A terra era sem forma e vazia. E ele transforma essa terra num paraíso. E não para ele, hein? E não para ele. Para dar para Adão e Eva. Jogaram fora? Jogaram. Mas que ele deu uma coisa bonita para os dois, ele deu. Agora, ele promete de trazer de volta tudo que ele perdeu. Com isso, ele quer dizer para Satanás, Satanás, você tem as coisas por um tempo, mas é meu. Um dia eu volto e eu vou adquirir tudo de novo que é meu e ninguém mais vai tomar de mim porque você não vai existir mais, porque eu eliminarei com você dentro do lago de fogo. Satanás sabe que o seu fim é o lago de fogo. E que o fim de Jesus é ter a restauração de todas as coisas. Mas, irmão, se nós voltar lá atrás, também nós vamos encontrar Moisés. Vamos falar um pouco de Moisés. Que ele, com 40 anos, ele tentou tirar Israel do Egito. O povo do Egito valorizou Moisés? Não valorizou. Quando ele matou um do Egito lá e enterrou na areia, depois ele foi... No outro dia, 2 irmãos israelitas brigavam, irmão brigando com o irmão. Moisés falou, não é certo, vocês são irmãos. Além de ser preso, prisioneiro, ainda é brigando com o irmão. O irmão já é um preso. O irmão já está fora da sua casa, fora da sua terra. E ainda vocês brigam. Em vez de vocês lutar para sair da escravidão, vocês vão brigar um com o outro. Aí os dois virou contra Moisés e falou para Moisés, quer tu ser o chefe nosso? Nessa altura já esparramou que Moisés não era do Egito, que Moisés era judeu. Aí Moisés teve que fugir. Foi parar lá na casa de Jetro, onde ele achou Zípora, e casou com Zípora, que era 7 irmãs, plantando para 7 eras da igreja. Moisés, aí ele casou com a Zípora. Zípora era de temperamento forte, Zípora era aquela mulher. Até que ela pegou uma faca de pedra, circuncisou Gerson, maiou a faca no pé de Moisés, chamando Moisés de homem sanguinário, o homem que Deus estava usando para tirar Israel da escravidão, e Zípora estava chamando ele de sanguinário. Como que um homem sanguinário liberta um povo da garra de Faraó, que fazia 430 anos que estava preso lá? Eu pergunto para o irmão que está me ouvindo, Moisés foi valorizado? Largou a casa do seu sogro, largou seu rebanho, foi lá buscar Israel, tirou Israel, trouxe Israel para o deserto, aonde foram abastecidos com coisa sobrenatural que nenhuma nação teve esse privilégio. Nenhuma nação na terra. Seja a Síria, seja os amonitas, medianitas, ninguém teve o privilégio de comer maná do céu, de tomar água da rocha com mel. Mel é doçura. E você sabe, ouvinte,
que agora, por falar de mel, descobriram uma abelha agora que ela não ferroa. E ela produz mel melhor do que aquela abelha que ferroa. Descobriram agora essa abelha. Ela não ferroa e o seu mel é melhor do que a da outra. Isso é uma descoberta e tanta. E eles estão lutando para que essa abelha multiplique ela, porque além dela não picar ninguém, o seu mel é melhor do que o outro mel daquela abelha que pica, aquela abelha que corre atrás. Não, corre atrás, pica os outros e não produz o melhor mel. Essa outra não corre atrás de ninguém, não pica e produz o melhor mel. Não aponta para a igreja isso? Você não pica ninguém, você não corre atrás de ninguém e produz a melhor oração, e produz o melhor louvor. E isso é que Deus está procurando. E encontraram agora essa abelha. Encontraram agora essa abelha. E eles estão lutando, fazendo de tudo para as multiplicações dela. Para multiplicações dela, porque vale a pena ter essa abelha. Vale a pena, ela não ameaça ninguém, ela não traz medo para ninguém e ela dá melhor mel para aquele que quer. Assim também era a rocha. Tinha água e tinha mel. Tinha serpente ferida, que eles, quando ele era doente, ou a serpente braçadora ou picava, ele olhando para a serpente de bronze que estava na haste, eles sarava. Eles tinham profeta, eles tinham sacerdote, eles tinham a arca da aliança com ele, não tinha enfermidade nenhuma entre eles, seus pés não inchavam, suas roupas não venciam. Mas eu faço uma pergunta, valorizaram Moisés? Não. Pelo contrário, pegaram pedra para atirar no rapaz, ao ponto de Deus levar ele embora. Ao ponto de Deus levar Moisés embora. Porque Moisés, quando Deus quis matar o povo, Deus quis matar o povo. Falou, Moisés, eu mato esse povo que são rebeldes. Moisés falou, se o senhor for matar o povo, o senhor mata eu primeiro. Moisés defendeu aquele povo, mas aquele povo não dava mínima para Moisés. Chamava Moisés de homem que fez trapaça, colocaram eles na armadilha, que levou ele num lugar que nem cemitério tinha, e quiseram pegar pedra para apedrejar Moisés. Só não apedrejou porque Deus apareceu na tenda e falou com ele, você não mexe com esse homem, que eu falo face a face com esse homem. O homem que Deus falava face a face é o homem que o povo queria apedrejar. Então, eu volto um pouquinho mais atrás. Vou voltar lá para José, do Egito. Os seus irmãos valorizou ele? Não valorizou. Era o homem que era escolhido pelo seu pai Jacó para ser o mediador, para cuidar do seu irmão, para ver se ele estava bem, se ele estava mal, se o rebanho estava bem, o rebanho estava mal. Ele fazia esse trabalho de entre o pai e o seu irmão, como mediador, um tipo de Jesus. Seus irmãos valorizou ele? Não. Jogou dentro de um poço e vendeu para o Egito. Valorizaram Moisés? Também não valorizaram. Quiseram apedrejar o ponto de Deus levar embora. Valorizaram Elia? Elia foi valorizado? Olha que Elia foi o homem que provou no Monte Carmelo que só o Senhor era Deus. Ele provou isso, só o Senhor era Deus, que Baal não era nada, que Baal era simplesmente um mito. Baal era um mito que Jezabel tinha trazido para Israel, que o verdadeiro Deus é o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, a terra e a fonte de água. Agora, eu pergunto, valorizaram? Valorizaram Moisés? Não valorizaram. Ele intercedeu pelo povo, libertou o povo. Valorizaram? Não valorizaram. Valorizaram Elia? Não valorizaram Elia. Elia provou que Deus era Deus, lá no Monte Carmelo. Elia, ele foi na casa da viúva, ressuscitou o filho da viúva. Elia fez tanta maravilha para Israel. Valorizaram Elia? Não valorizaram, ao ponto de Deus levar ele embora numa carruagem, porque dizem que estava cansado e Deus tinha que levar ele embora. Valorizaram João Batista? Valorizaram João Batista? O homem que apresentou Jesus ao povo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o homem que batizou Jesus, ninguém faz isso, ninguém fez o trabalho de João Batista. Batizar Jesus não é brincadeira, e ele batizou Jesus. Ainda não queria batizar. Falou, eu que devia ser batizado por ti, e o Senhor que vem a mim. Jesus falou para ele, deixa por enquanto, até cumprir a
a justiça de Deus. E João Batista batizou, além de apresentar ele, batizou ele muito reverente com Jesus, quando ele falaram para ele, Jesus está aí com um povo andando atrás dele. Ele é o noivo, eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aí vem Jesus, dá o maior elogio para João Batista, falando assim, nascido de mulher, ninguém é igual a ele. Ele é uma vara que não é agitada por vento. Ele não vive em palácio, porque quem vive em palácio vive com roupa chique. Ele vive em deserto. Jesus deu o maior elogio para ele. Mas eu quero terminar aqui, irmão, para o tempo não estender mais. Eu vou perguntar, nós estamos valorizando Deus? E nós? Nós estamos falando dele, e nós estamos valorizando Deus. Sabe o que a ciência fala? Que o mundo veio de uma explosão. Deu uma explosão. Nessa explosão apareceu o sol, nessa explosão apareceu as estrelas, nessa explosão apareceu a lua, nessa explosão apareceu nós. Agora, quem é que deu a explosão? Quem é que deu a explosão? Agora, quem é, se a lua, a estrela, se nós, as ervas, os animais, estavam dentro de algo que precisou explodir para se esparramar, quem é que colocou lá dentro para dar explosão e esparramar? É Deus. Veio por uma explosão? Tudo bem. O irmão Brando também fala, foi uma explosão que Deus veio. O irmão Brando fala, o irmão Brando não é contra a ciência, não. Ele fala assim na mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis. Ele fala assim, Deus fez o sol e explodiu o sol. Deus fala quem ele explodiu. Deus explodiu o sol e do sol ele tirou todas as fagulhas, fez estrela, fez a lua, fez os planetas, toda dessa explosão. E ele disse, depois ele trouxe o vulcão na Terra e o vulcão explodiu os vulcões e o vulcão fez a nosso corpo, 16 elementos, é feito através do vulcão. É explosão, o vulcão é uma explosão. Mas veio 16 elementos, o qual o nosso corpo é a palavra falada, que vai ser o corpo glorificado. Teve a explosão na do Sol? Teve. Mas quem é que foi dentro do Sol tudo? O Sol explodir e esparramar para fora. Para completar, na mensagem o selo, o irmão Brana disse assim, que o 7 selo é como um rojão, que sorta, sai uma explosão. De dentro daquela explosão, sai outra explosão. De dentro daquela explosão, sai outra explosão. Então, foi desse jeito que Deus fez. É a mesma coisa do rojão. Dá uma explosão, mas sai. Mas quem colocou as coisas dentro que é que eu disse aqui? Explosão dentro de outra explosão? Uma explosão de dentro da explosão. Que eles shortam na festa, esse rojão. O rojão. Quem é que foi dentro do rojão afora? Quem é que foi dentro do rojão? Tudo que ele tem que subir lá acima, explodir e depois esparramar aquela luz. Quem que foi? O rojão explodiu, mas quem que foi lá dentro? Teve uma explosão, veio tudo aí que existe aí, veio através do trovão. Mas quem colocou lá dentro dessa explosão, para essa explosão explodir e sair estrelas, sair lua, sair animais, sair ser humano, sair erva, sair tudo que existe. Quem é que colocou lá dentro? Se tem uma explosão, tem alguém que provocou essa explosão. E se tiver dentro dessa explosão, esparramou tudo o universo, tem alguém que põe o universo lá dentro, para a explosão esparramar. Saber que teve a explosão, ciência. Saber que teve uma explosão, nós sabemos primeiro do que os 6. E nós sabemos também quem é que deu a explosão, foi Deus. E nós sabemos o que Deus colocou dentro da explosão, tudo que existe. Então, graças a Deus que nós estamos na frente da ciência. A ciência tem que aprender com nós não temos que aprender com a ciência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração
pedindo para que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa ajudar você naquilo que você está em dificuldade, porque todos nós temos dificuldade, um no jeito, o outro do outro, mas todos nós temos as nossas dificuldades, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, de tanta violência e de tanto desacordo. É lógico que todas as famílias, todas as pessoas têm o seu vai e vem, o seu desce e sobe. Então eu vou orar para aquele que tudo pode, para aquele que pode trazer paz. Você fala para mim, como, pastor, trazer paz? Ô irmão, Sadraque e Mesaque, que esperança tinha aqueles 3 dentro da fornalha de Nabucodonosor? Mas Jesus entrou lá, resolveu o problema. Jesus entrou na cova dos leões, onde não tinha socorro nenhum, nem o rei Dário podia fazer nada sendo rei. Mas Deus entrou lá, fez o que o rei Dário não podia fazer. Entrou lá e não deixou o leão tocar em Daniel. O outro dia o rei Dário correu lá e falou, Daniel falou, estou aqui, rei. Estou vivo, estou melhor do que eu estava antes. Esse é nosso Deus, meu irmão. Não tem problema que ele não resolve. Nada é impossível para Deus. Você tem uma causa na justiça, não consegue resolver? Deus resolve. Você tem um problema no seu organismo, que a medicina não consegue resolver? Deus resolve. Porque aonde a medicina termina, é aonde Deus começa. Porque aonde nós para, é aonde Deus começa. Porque para Deus, nada é impossível. Então, se você está numa fornalha, Deus vai entrar com você e vai dar livramento. Se você está na cova dos leões, Deus vai entrar com você e tampar as bocas do leão e você não vai ser devorado, não. Seja por câncer, seja por tuberculose, seja por coronavírus, seja por condições financeiras, seja qual for o problema. Deus não pergunta que problema você tem. Ele só fala assim, eu sou o Deus que perdoa o vosso pecado e curo toda a vossa enfermidade. Salmo 103, verso 3. Eu sou Deus que perdoa o vosso pecado e curo toda a vossa enfermidade. Senhor Deus, nós estamos orando para um Deus que não é um Deus mito, que não é um Deus surdo, que não é um Deus de braço cruzado, que é um Deus que move, que é um Deus que age, que é um Deus cheio de misericórdia, e Deus que tem uma misericórdia que não é inesgotável, Pai, que não tem jeito de ter fim, na tua graça, na tua misericórdia. E eu peço que cada ouvinte, o Senhor cuida da sua família, cuida dos seus lares, veja os seus problemas e seja seus advogados, seja o seu salvador. Se ele está em apuro em alguma coisa, que o Senhor entra e dá livramento. Se ele está em algum túmulo, que nem estava Lázaro, que o Senhor chama ele para fora e traga para a mesa para alimentar contigo, como o Senhor trouxe Lázaro. Eu peço isso em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo e que essa mensagem que nós pregamos, que ela seja uma chuva, que ela caia em lavoura de Deus e cresça e produza fruto. Em nome de Jesus Cristo. Amém.